sobre essa recomendação, né? Conversando com a advogada especializada em direito da mulher, a Renata Santos. Renata, bom dia, bem-vinda mais uma vez aqui ao Jornal da Cidade. E conte aí pra gente, atualmente, né, nem toda medida protetiva de violência contra a mulher, ela tem essa indicação de tornozeleira, ou isso já vem sendo implementado aqui no nosso país? Olá, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer mais uma vez estar aqui, né, falando de um tema tão importante como esse. E, de fato, nós temos algumas iniciativas no país, né, em alguns estados e até alguns municípios, em que já existe o implemento do uso da tornozeleira eletrônica e também do botão do pânico, mas ainda não existe um consenso, né, nacional em torno dessas medidas e do implemento desses dispositivos. Mas, de fato, é um avanço muito interessante para a gente. Ô, Renata, dentro, né, dessas metas, né, que foi colocado aí junto a essa recomendação, cumprir, né, as medidas protetivas e tudo mais. E aí eu pergunto a você, o uso da tornozeleira, ela pode realmente diminuir o descumprimento das medidas protetivas que são entregues hoje às mulheres? Com certeza, porque nesse caso, o uso da tornozeleira e de outros dispositivos como esse implicam no mecanismo de prevenção, né? Então, assim, a gente está trabalhando sob o pilar da prevenção e não necessariamente da repreensão. Então, isso evita, muitas vezes, que o agressor, que muitas vezes, por descredibilizar a própria medida, né, em que ele foi imputado, faz com que ele tenha um certo receio de se aproximar daquela mulher. Então, a gente pensa por esse viés de que, de fato, vai voltar-se mais para um caráter mais preventivo, já que vai, de certa forma, intimidar esse agressor para que se aproxime daquela vítima. E, Renata, você, né, estuda sobre a violência contra a mulher, o direito da mulher. Você acredita que hoje, né, a tecnologia das tornozeleiras, elas são eficazes, são suficientes para fazer esse monitoramento das pessoas que são suspeitas de agressão à mulher? Infelizmente, fazendo uma análise assim mais específica, eu vejo que ainda não. Porque o que acontece? Não basta somente o implemento de uma tornozeleira eletrônica, de um dispositivo como o botão do pânico ou qualquer outro, se não existe uma articulação dentro da rede de prevenção e enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. Além de não ser suficiente, que nós sabemos que na prática a escassez de recursos para o implemento dessas tornozeleiras ainda existe, ainda falta uma articulação da própria rede. E é interessante a gente também destacar o seguinte, que o uso dessas tornozeleiras, que saiu recentemente, né, pelo Conselho, é apenas uma diretriz. Então, não existe, de fato, ainda uma obrigatoriedade para que os juízes, para que o sistema judiciário e as autoridades policiais se utilizem desse dispositivo. Então, a gente tem alguns percalços nesse sentido. Ô, Renata, você falou aí, né, sobre os percalços. A lei, ela existe, né, da denúncia e tudo mais, mas muitas vezes ela não é cumprida na sua plenitude, né? Eu estava vendo, inclusive, hoje de madrugada, quando eu acordei, uma reportagem não lembro qual foi o estado, não foi aqui em Pernambuco, de uma mulher que ela foi morta pelo ex-namorado e ela já tinha registrado mais de 20 boletins, né, falando sobre agressão, ameaça. E, assim, a gente percebe que ainda falta, né, essa atenção, esse acolhimento a essa vítima, para que as coisas andem e ela realmente seja protegida, né, Renata? Sim, com certeza. E eu diria até que o maior desafio, né, de situações como essas ainda serem constantes, da gente estar sempre ouvindo nos noticiários situações como essa de mulheres que não são protegidas de fato, que não são acolhidas, mesmo a gente tendo uma lei que é muito específica, que é voltada para essas situações, eu diria que o maior desafio é o nosso próprio sistema, né? Um sistema que estruturalmente ele ainda é muito machista, ainda é muito enviesado a partir de um sistema muito patriarcal, e isso faz com que, de certa forma, as instituições que estão ali em tese para acolher aquela mulher, para deixar, de fato, com que elas se sintam seguras, são instituições que muitas vezes provocam uma violência própria, né? Então acaba que essas mulheres se sentem revitimizadas porque descredibilizam, elas desacreditam do sistema de justiça, elas desacreditam que vão pedir uma medida protetiva e de fato elas vão ser protegidas.
Então, é muito interessante a gente pensar por esse aspecto também que, sobretudo, é a necessidade de uma mudança estrutural, uma mudança até mesmo de concepções morais, né? Porque ainda existem ideias muito conservadoras do que se trata, do que é a relação entre homem e mulher, aquela ideia de que ainda não se deve, numa briga de homem e mulher, não se deve meter a colher. Então, isso perpassa também pelos próprios sistemas de justiça, pelas autoridades. E é interessante que se tenha uma reestrutura desse pensamento. Enquanto não, essas mulheres continuarão se sentindo desacolhidas, né? Pois é, isso engloba, inclusive, né, que essa orientação, ela, para o ouvinte ficar por dentro, né, também, essa orientação que a gente está tratando aqui sobre o uso da tornozeleira, ela foi baseada em dados do Conselho Nacional de Justiça, que apontaram um aumento de 20% no total de medidas protetivas de urgência concedidas após denúncias de violência domésticas e familiar entre 2022 e 2023. Ou seja, não é nem a medida protetiva que ela leva um tempo para ser analisada e concedida, são as medidas protetivas de urgência, que são aquelas que são entregues, né, de imediato. Ou seja, tem muito mais por trás disso, né, que ainda necessita de muitas outras ações para serem efetivas. Exato. Nós devemos considerar que, de fato, é um avanço muito importante e vai ser mais interessante ainda se, de fato, o judiciário começar a implementar, mas é importante que a gente tenha a noção de que, de fato, somente o implemento das tornozeleiras eletrônicas por si só não farão diferença, porque não adianta aquele agressor que está com a tornozeleira eletrônica infringir aquela medida e não se ter a contrapartida, né, não se ter, de fato, o acolhimento da própria delegacia, por exemplo, numa situação como essa, ou da própria polícia. Então, todos os setores precisam aí estar bem integrados, as políticas públicas também devem estar bem integradas com esse sistema, senão realmente a situação não vai funcionar. Pois é, e o documento ele ainda sugere, né, que o uso da ferramenta para reforçar a aplicação das medidas protetivas, né, a proibição de aproximação e contato, sejam válidos para a vítima, para os parentes da vítima, para testemunhas, porque muitas vezes não é só a mulher que está ali correndo risco, são os filhos, né, o agressor ele ameaça a mãe, o pai daquela vítima, enfim, tem que ser uma coisa realmente efetiva para aquele conjunto, né, que está sendo ameaçado ali. Sim, exatamente, né? O contexto de violência, eu costumo dizer, a violência doméstica familiar, ela não atinge somente a mulher, ela atinge os filhos, atinge a família, todos, direto ou indiretamente, sofrem com essa violência e precisam também ter um respaldo do Estado, de serem acobertados de alguma forma. Perfeito. E para a gente finalizar, Renata, eu queria que você explicasse, né, quais são as punições para quem descumpre medida protetiva nesse caso aí de agressão e de violência contra a mulher. Bem, uma das punições, né, que muita gente até desconhece, no caso de haver uma medida protetiva, por exemplo, de cumprimento e distanciamento da vítima, e aquele agressor ela descumpre aquela medida, a vítima imediatamente ela pode se dirigir até a delegacia, ela vai registrar um novo boletim de ocorrência, e aí aquela pessoa, o agressor que foi pego descumprindo essa medida, ele pode ser preso preventivamente. Então, essa é a punição que nós temos para o descumprimento de medidas protetivas, né? A prisão preventiva para o agressor que ele descumpre, de alguma forma, algum dos requisitos, algum dos critérios do que foi estabelecido na medida de urgência. Pronto, a gente fica agora, né, nessa expectativa para que essas novas orientações e recomendações, num futuro próximo, quem sabe, elas possam se tornar obrigatórias, né? E isso ajude as mulheres que hoje em dia são vítimas inúmeras, né, de violência contra a mulher. E quando a gente fala violência contra a mulher, não é só a agressão física, são as outras formas, né, de violência que a gente sabe que as mulheres sofrem tanto. Renata, muito obrigada, viu, pelo bate-papo hoje, pelas orientações, né, e a gente é muito grato por poder estar levando esse tipo de informação que a gente sabe que muitas vezes as mulheres não conhecem os seus próprios direitos e não sabem a quem recorrer quando passam por alguma situação. Muito obrigada e até a próxima. Até a próxima, eu que agradeço e fico à disposição.
A gente conversou aí com a advogada especializada em direito da mulher, Renata Santos, falando, né, sobre a orientação do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária para o uso da tornozeleira eletrônica aí nos casos de medidas protetivas de violência contra a mulher. Conte aí pra gente, você acha que vai ser efetivo nesse uso de tornozeleira caso seja aderido, né, por estados e municípios? Conte aí pra gente, quer saber a sua opinião. Agora são 7h21, a gente vai para o intervalo, mas